Irmãos, é uma honra estar aqui para servi-los nesta manhã, pela primeira vez como ministro do Evangelho. O temor é maior do que aquele que eu tive quando seminarista, pregando aqui pela primeira vez. Mas vamos ao que importa, que é esperar e buscar que Deus fale conosco, com o seu povo. Nós hoje vamos encerrar as exposições na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler os últimos versos da carta, capítulo 4, do verso 10 até o verso 23. Eu vou fazer essa leitura na ARA, Almeida Revista e Atualizada. Então, se você que lê no aplicativo, você pode alterar aí a versão. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10, diz assim a palavra do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Senhor, nós te bendizemos, porque Tu és aquele que sustenta sozinho o mundo e tudo aquilo que acontece. Ó Senhor, nada pega o Senhor desprevenido. Pelo contrário, o Senhor, que é o Senhor da história, determina a porção com que viveremos. E ainda assim exige que demos glória ao Teu nome. Ó Senhor, ajuda-nos a livrar-nos da cobiça do nosso coração e encontrarmos satisfação no Evangelho de Cristo, porque nele nós recebemos tudo aquilo de que precisamos para viver vida que Te agrade. Mas precisamos ser exortados, Senhor, com frequência, encorajados, estimulados, consolados pela Tua palavra. E que nesta manhã o Senhor opere isso pelo poder do Teu Espírito Santo, ao ser a Tua palavra pregada. Fale com o povo da Tua aliança, Senhor. O povo que o Senhor escolheu se aliançar. Este povo que pelas Tuas promessas são por Ti mesmo guardado. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, e que o Teu nome, o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, seja glorificado. Nós oramos sabendo que o Senhor nos ouve por causa da mediação dEle, do nosso Salvador. Amém. Diga para você mesmo o quanto você está satisfeito com as coisas que você tem, com a vida que você tem e com o modo como o Senhor Deus tem suprido a sua vida. Você é realmente satisfeito com tudo aquilo que tem? Você está contente com as coisas que Deus tem te dado? Não olhe para o lado. Não perceba nesta hora aquele que pode ou tem mais do que você.
Responda a si mesmo se você é alguém satisfeito com tudo aquilo que o Senhor tem te concedido. Porque essa resposta, meu irmão, vai determinar se você tem lidado devidamente com as inclinações más do seu coração. Essa resposta vai determinar se você tem lidado com a ambição egoísta e com a cobiça que brota no nosso coração naturalmente depois da queda dos nossos primeiros pais. A cobiça, meus irmãos, é um pecado oculto. Você pode passar despercebido e não ser notado, ou ela pode não ser notada. A cobiça se esconde e se arraiga tão profundamente no nosso coração, mas de fato ela determina a maneira como nós lidamos com o mundo em que vivemos. Se você é alguém que tem cedido à cobiça, então você vive como um saco furado. Você se sente sempre vazio. Você se sempre insatisfeito. Um pastor puritano chamado William Gold ilustra a cobiça com o sonho que Faraó teve e José revelou. Ele diz assim: assim como as vacas magras de Faraó devoravam as vacas gordas, a cobiça devora todas as bênçãos da graça de Deus. Isso significa, meus irmãos, que aquele que abriga a cobiça no seu coração e não luta com ela, na verdade, ele é insatisfeito até com a graça de Deus, porque ele não reconhece a graça de Deus em seu favor. Mas se você é um crente, você tem a todo momento, porque é um cidadão de dois mundos, um cidadão celestial e um cidadão dessa terra, duas coisas disponíveis a você ao mesmo tempo. Você tem acesso, por exemplo, a um poço aonde a água jamais esgota, Cristo. Mas também tem acesso a um poço cujas águas têm alguns litros. Você tem acesso a um tesouro infinito no céu. Mas você também tem acesso a uma conta onde os dígitos acabam. Porque você é uma pessoa de dois mundos. Mas a questão é, em qual dos tesouros ou em qual dos poços você tem mais acessado? Aonde você tem investido mais? Nesta manhã nós vamos falar de um investimento imperdível. E você precisa escolher se vai investir ou não. Você precisa escolher, meu irmão, se investirá no tesouro do céu ou se continuará investindo nos tesouros desse mundo. A pergunta não é onde está o seu dinheiro. A pergunta é onde está o seu coração. E onde está o seu coração é inclusive o lugar que você coloca o seu dinheiro também. Mas aonde está o seu coração? O que você faz com o seu dinheiro revela onde está o seu coração. Aqueles, portanto, que investem os seus recursos e o seu serviço nas coisas do Senhor, esses encontram um retorno aqui e agora, mas encontrarão um retorno ainda melhor na eternidade. Escolha, meus irmãos. Escolha aonde você vai investir o seu coração, os seus recursos, aonde você vai investir o seu tempo, aonde você vai investir os seus dons. Talvez você tenha dúvida acerca disso, mas o apóstolo Paulo não tinha. Tudo o que acontece com Paulo vira evangelho. Tudo. Tudo o que acontece. Nós vimos a carta de Paulo aos Filipenses toda. Nós vimos como Paulo transformou o seu aprisionamento em evangelho. Vimos como Paulo disse que a vida é evangelho, porque horas o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vimos como ele ensinou que os cidadãos de Filipos e consequentemente todos os crentes devem viver como cidadãos dignos do evangelho de Jesus Cristo. Nós vimos também que o cidadão do céu tem um modelo e o seu pleno modelo encontra-se em Cristo Jesus, aquele que teve um sentimento de humildade, de humilhação. Então, os exemplos de Paulo são exemplos do evangelho. Agora, o que deveria ser simplesmente uma mensagem de agradecimento e a saudação final da carta, o apóstolo faz virar evangelho também. Ele transforma os seus agradecimentos e a oferta dos irmãos filipenses, que agora chegaram às suas mãos, como evangelho. Porque para Paulo, tudo na vida tem a ver com o evangelho. O que ele é e o que ele tem. Paulo nos ensina, meus irmãos, nesses versos que nós acabamos de ler, que aqueles que depositam a sua vida e os seus recursos no evangelho,
encontram, já nesta vida, satisfação, parceria, provisão. Mas, no finalzinho do texto, ele vai dizer que aqueles que encontram essas coisas são aqueles que têm uma identidade específica. Então nós veremos esses 4 pontos. Nós veremos que aqueles que depositam o seu coração no Evangelho de Cristo encontram satisfação, versos 10 e 13, parceria, versos 14 a 17, provisão, versos 18 a 20, e recebem uma identidade de Cristo, versos 21 a 23. Em primeiro lugar, nós vemos que aqueles que colocam os seus recursos a serviço do Evangelho, eles encontram satisfação em Cristo Jesus. Irmãos, como é de costume nessa carta, o apóstolo Paulo começa dizendo: alegrei-me. Alegrei-me sobremaneira em quem? No Senhor, não nas coisas que vocês enviaram, mas no Senhor. Eu me alegrei porque vocês renovaram o vosso cuidado. Paulo demonstra, irmãos, que a igreja de Filipos era uma igreja cuidadora, porque segundo ele, essa igreja já teria o ajudado se tivesse oportunidade antes. Agora, a oferta chegou às suas mãos e eles já teriam feito muito antes, caso houvesse oportunidade. Nos tempos do apóstolo Paulo, fazer uma oferta para ajudar um missionário não era que nem hoje. Hoje você faz um Pix, uma transferência bancária, mas naquela época não. A igreja tinha que se mover, dar o dinheiro materialmente e eles tinham que se deslocar até o lugar do missionário. Foi o caso de Epafrodito, que saiu de Filipos e foi para Roma. No mínimo, irmãos, isso indica que a intencionalidade tinha que ser maior, porque ninguém dava oferta por emoção. As pessoas tinham que ter muita intencionalidade em ir depositar os seus recursos e enviar e patrocinar a viagem de alguém para outro lugar para que as ofertas chegassem às mãos do apóstolo. Então, um princípio muito claro aqui é que essas ofertas não podem ser baseadas na nossa emoção, mas elas precisam ser baseadas no cuidado que Deus espera que tenhamos uns com os outros. E é isso que o apóstolo Paulo diz: eles renovaram o cuidado. A NVI traduz como eles renovaram o interesse. Mas essa palavra traduzida pela ARA como cuidado e pela NVI como interesse, é a mesma palavra que se encontra lá em Filipenses 2,5, que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a atitude dos filipenses foi uma atitude santa, uma atitude que reflete o cuidado que Cristo tem com o reino de Deus e, consequentemente, com aqueles que estão na linha de frente, trabalhando em prol do Evangelho. Esses homens que trabalham em prol do Evangelho são cuidados pelo Senhor Deus, mas a igreja é um instrumento. Filipos estava sendo um instrumento do cuidado divino para Paulo. Mas o apóstolo Paulo não está feliz e alegre, irmãos, por causa da oferta em si. E ele explica isso. Na verdade, a maneira como ele diz aqui no começo do verso 11, digo isso não por causa da pobreza, sugere que Paulo provavelmente não estava passando grandes necessidades. É bem provável que a igreja de Roma, ele estava preso em Roma, suponhamos, estava o amparando. Mas ainda assim ele se alegra, não pela oferta em si. Ele se alegra porque ele aprendeu a viver contente em todas as coisas. Ele fala então do segredo da satisfação, o segredo do contentamento. Paulo não está sendo insensível, irmãos, com aqueles que enviaram a ele uma oferta. Pelo contrário, ele já demonstrou várias vezes na carta o quão afetuoso ele é com esses irmãos. Na verdade, Filipos é uma carta em que as afeições de Paulo estão mais à tona do que qualquer outras das suas cartas. Ele é afetuoso com esses irmãos, mas quando há uma amizade tão profunda, você pode pular essas convenções sociais melosas de obrigado para cá e obrigado para lá. Principalmente entre cristãos. A gente precisa aprender a fazer coisas sem querer receber um obrigado meloso. Porque a gente não consegue pagar o que as pessoas fazem por nós em nome de Deus. Então, Paulo pula isso e vai mostrar como que ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação.
Ele aprendeu a viver contente em toda situação. A palavra usada por Paulo aqui é uma palavra que é usada apenas uma vez no Novo Testamento. A versão grega do Antigo Testamento usa essa palavra para traduzir um texto lá de Provérbios, que tem a ver com a porção que Deus determinou. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é que ele aprendeu a viver contente com a porção que Deus determinou para ele. E Deus determina porções diferentes para cada um de nós, meus irmãos. Ele dá mais para uns do que para outros. Ele é Deus. E Ele faz isso. E olha só, aquele que recebeu menos e aquele que recebeu mais, tem que viver contente com a porção que Deus deu. Sabe por quê? Porque tudo é graça. Na verdade, nenhum de nós deveria receber nada. Se Ele agisse por justiça, nenhum de nós seríamos merecedores de nada. Mas Ele dá uma porção para um, uma porção diferente para outro, e exige que cada um de nós seja contente com aquilo que Deus nos dá. Isso não significa, meu irmão, que você não possa aumentar a sua riqueza. Você deve aumentar a sua riqueza. Esse é um cumprimento do 8º mandamento. Sobretudo, a razão pela qual você deve aumentar a sua riqueza não pode ser a insatisfação, tem que ser a glória de Cristo. Porque em qual tesouro você está depositando os seus dons, o seu tempo e o seu dinheiro? Você quer colher para esse mundo ou para o vindouro? Aonde você guarda é onde as coisas vão render. Então, o motivo pelo qual você aumenta a sua riqueza não pode ser insatisfação. Pelo contrário, tem que ser contentamento. Deus já me deu e eu vou agregar mais para a glória dele. Paulo sabe viver honrado e humilhado, sabe viver fome e sabe viver fartura, sabe viver na abundância e na escassez, é o que ele diz. Talvez os primeiros leitores de Paulo tenham pensado, ora, será que Paulo é um estoico? Simplificando, meus irmãos, o estoicismo era um pensamento que enfatizava que as circunstâncias, sejam elas quais forem, não deveriam afetar o estado emocional do homem. O homem deveria ser pleno em qualquer situação. Mas esse pensamento é autossuficiente demais para quem conhece o Evangelho. Paulo não é alguém que se acha blindado contra as dores desse mundo, alguém que não pode ser afetado pela fome, pela escassez, pela humilhação. Ele é alguém que pode ser sim afetado, mas ao mesmo tempo é alguém que diz que aprendeu a viver assim. Por quê? Porque a fonte de Paulo não é ele mesmo. Ele diz no verso 13 que pode todas as coisas naquele que o fortalece. Assim como Paulo, irmãos, nenhum de nós é uma muralha impenetrável, capaz de ficar estático, como um estoico pensava, diante das dores. Nós somos afligidos pelas dores desse mundo. Nós passamos sim dificuldades, as nossas emoções ficam conturbadas, mas ainda assim é possível encontrarmos força no Senhor, porque Ele está disponível a nós. Paulo não é alguém imune às dores deste mundo quebrado, mas ele tem uma visão elevada do seu Senhor. O seu Senhor não o abandonará. Aliás, o Senhor foi na cruz por ele. Como esse Deus vai abandonar? Você acha mesmo que o Cristo que morreu na cruz por você abandonará você em suas necessidades, sejam elas físicas, emocionais ou quaisquer que sejam? Ele foi à cruz por você para não abandonar você. Você acha que Ele vai desamparar você na sua dor, seja ela qual for? Não, irmãos. O Cristo que morreu na cruz e levou os nossos pecados não nos abandonará, e Paulo tem certeza disso. É por isso que ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A nossa insatisfação diante das coisas e diante das dores desse mundo só manifesta a fragilidade da nossa fé, irmãos. Porque realmente nós deixamos o nosso coração nos convencer de que Ele nos abandona, de que Ele deixa que encaremos a dor sozinho, mas Ele não fará isso. Cristo basta. Nós podemos encontrar satisfação em Cristo quando as coisas nos faltarem, porque quando as coisas nos faltarem, Cristo não faltará. Quando saúde nos faltar, Cristo não faltará. Quando segurança nos faltar, Cristo não faltará. E isso não basta.
Esse texto é usado com frequência de maneira distorcida. As pessoas usam esse texto para dizer que elas podem conquistar tudo aquilo que elas quiserem. Mas, em razão do contexto, isso é uma leitura impossível desse texto. O que Paulo está dizendo é que em Cristo ele encontra força para encarar as dificuldades que esse mundo nos impõe. Na ausência de recursos, na insegurança, no medo, nós encontraremos satisfação em Cristo. Talvez você se pergunte agora, como? Como que eu vou encontrar satisfação em Cristo quando me falta comida, ou quando me faltar bebida, ou quando me faltar segurança? Talvez você se questione, como que eu posso ter satisfação em Cristo quando as coisas estiverem quebrando à minha volta? Bom, isso depende daquilo que é mais valioso para você. Você lembra daquela história que Jesus contou lá em Mateus, do homem que encontrou uma pérola preciosa e ele vendeu tudo que tinha para comprar essa pérola? Se Cristo for o seu tesouro, então Ele será tudo de que você precisa. Você não encontra satisfação em Cristo porque você tem dividido o trono que é dele com outras coisas. É por isso. Você ama tanto outras coisas que não Cristo que você não encontra satisfação nele. Mas o homem que vendeu tudo que tinha para comprar, que era a pérola, ele ficou satisfeito. Ele encontrou alegria, mesmo que a dor viesse. Nós podemos, irmãos, encontrar satisfação em Cristo, porque em Cristo nós podemos todas as coisas. Pare de procurar migalhas nesse mundo, quando você foi chamado para participar da mesa do rei. Você é chamado para estar na mesa de Cristo e fica procurando migalhas nesse mundo, por isso você não encontra satisfação. Pare de acumular tesouro nesse mundo, quando você foi feito herdeiro do Rei do Universo. Descanse nas riquezas que você já recebeu em Cristo, porque só assim você será livre de procurar riquezas onde elas não podem ser encontradas. A Bíblia é maravilhosa, irmãos. Ela ensina para a gente que aquele que morre vive, aquele que entrega tudo e consequentemente perderia tudo é o que recebe tudo. Ela ensina que o último é o primeiro e que o primeiro é o último. Aonde você deposita o seu coração vai determinar onde você está acumulando tesouro. Você não é satisfeito porque você vive buscando migalhas nesse mundo quebrado quando você está diante da mesa do rei. Aqueles que depositam os seus recursos e o seu coração a serviço do Evangelho encontram satisfação em Cristo, porque Cristo é o maior tesouro que eles têm. Mas Paulo vai além, meus irmãos. Paulo também diz que aqueles que estão a serviço do Evangelho, eles encontram uma parceria, uma comunhão, eles não estão sozinhos. Nos versos 14 a 17, Paulo retoma a discussão sobre a oferta. Ele não é insensível, ele diz que os filipenses fizeram bem. Eles fizeram muito bem porque isso manifestou a parceria dele. E a trajetória da igreja de Filipos mostra que eles eram uma igreja parceira. A linguagem que Paulo usa nesses versos é uma linguagem comercial, como se eles tivessem se associado com Paulo nessa empresa chamada Evangelho. Só que os lucros dessa empresa não são lucros para si mesmos, são lucros para Cristo, para a glória de Cristo, embora nós vamos usufruir deles e usufruímos deles hoje e usufruiremos ainda melhor na eternidade. Sobretudo, o investimento que os irmãos de Filipos fizeram nesse acordo comercial de ajudar Paulo no Evangelho é um investimento sem margem de risco. Eles vão conseguir receber alguma coisa muito boa, com certeza. E Paulo sabe disso. Por isso diz, olha, vocês fizeram bem em se associar comigo nas minhas tribulações. Diante das dificuldades, então, nós aprendemos na Escritura que os ministros do Evangelho jamais ficam sozinhos. Irmãos, eu não estou dizendo para vocês não deixem os ministros sozinhos. Eu estou dizendo que os ministros não ficam sozinhos. Porque o Senhor da igreja vai levantar as pessoas certas para cuidar daqueles que estão na linha de frente trabalhando em prol do Evangelho. Mas as pessoas certas, de acordo com a perspectiva de Cristo, que é o Senhor da igreja, não é do jeito que a gente pensa, não. Sabe por quê? Porque
Cristo poderia ter escolhido uma igreja rica para ser a parceira de Paulo no ministério, mas ele escolheu a igreja de Filipos, uma igreja da Macedônia. E perceba, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 8, versículo 2, o apóstolo Paulo, se referindo aos irmãos da Macedônia, diz: a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. E aqui ele disse que a igreja de Filipos foi a única igreja que se associou com ele. Isso significa que a igreja de Filipos era uma igreja pobre. Não foi uma igreja rica que Deus levantou para cuidar de Paulo. Foi uma igreja pobre. Cristo tem umas maneiras diferentes de trabalhar, não é, irmão? Mas ele sempre cuida dos seus ministros. Ele sempre cuida daquilo que é o seu investimento. Por isso que o investimento não tem risco. Mas o que Paulo quer ensinar com isso? Paulo não está preocupado com a oferta em si. Paulo está preocupado com outra coisa. É o que ele diz no verso 17. Ele está preocupado com o crédito que eles vão receber por isso. Com o crédito que eles vão receber. Obviamente, irmãos, isso não significa que eles vão ser salvos por causa das ofertas financeiras que eles fizeram. Claro que não. Mas Paulo está dizendo que há uma fonte em que você deposita o seu tempo, os seus recursos, os seus dons e o seu coração, que produzem um investimento que aumenta. Ele está ensinando isso. A preocupação de Paulo não é com a oferta em si, mas com a disposição do coração deles em buscar as coisas do alto e não as coisas dessa terra. Então, tanto o comportamento de Paulo quanto o comportamento dos filipenses ensinam algumas coisas para nós, meus irmãos. A primeira delas é que a nossa participação financeira nas coisas do Senhor revela onde está o nosso coração. A sua fidelidade no uso dos recursos mostra quem é o teu tesouro e o que é mais valioso para você. Porque nós comumente gastamos mais dinheiro nas coisas que a gente mais ama. Então, esse texto mostra que da pobreza eles tiraram ofertas para Paulo. Não é porque estava sobrando. Lembra da viuvinha pobre? Que foi lá e deu tudo que ela tinha e o Senhor Jesus, olha, ela deu muito mais do que aqueles. Esse texto mostra que a gente não tira do que sobra para as coisas do Senhor. É por isso que os judeus chamavam esse tipo de oferta das primícias. Porque isso vinha primeiro, não o que sobrava. Era uma igreja pobre, porque era uma igreja dependente de outras coisas, mas deram a si mesmo e aquilo que tinham, porque buscavam um tesouro na terra, aonde os ladrões não podem roubar e a traça e a ferrugem não podem corroer. Em segundo lugar, irmãos, isso ensina pra gente que oferta não tem a ver com a quantidade de posse que eu tenho. Talvez você olhe para o lado agora e fale assim, essa obrigação de investir dinheiro é uma obrigação dos mais abastados. Se você pensa assim, é porque o seu coração avarento e idólatra já te enganou. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa generosidade deve refletir o caráter de Deus, não aquilo que as pessoas têm ou não. E a generosidade é um atributo da bondade. Deus não é generoso porque Ele é rico. Ele é generoso porque Ele é bom e santo. Por que Deus não ama o ouro e a riqueza? Não é porque Ele é dono de tudo já, mas é porque Ele é santo. Então, generosidade tem a ver com refletir a bondade e a santidade de Deus. Não tem a ver com a quantidade de posses que eu tenho. Aliás, a igreja de Filipos era uma igreja pobre. A obrigação não é dos mais abastados, mais do que dos menos abastados. Se você é um membro do povo de Deus, você é chamado para participar financeiramente das coisas de Deus. Em terceiro lugar, se você é rico e se sente obrigado a dar mais porque você se julga financeiramente mais abençoado por Deus, proporcionalidade é uma coisa santa. É verdade. Veja, eu disse a princípio que não é uma obrigação maior o que tem mais, mas proporcionalidade é uma coisa justa, é uma coisa santa. Mas você precisa cuidar de uma coisa. Não faça isso por obrigação.
porque Deus ama o que dá com alegria, não por obrigação. Você pode dar proporcionalmente, mas não ache que Deus precisa do seu dinheiro, porque Ele não precisa. Paulo não está preocupado com a oferta em si, está preocupado com o crédito deles. Deus não precisa do seu dinheiro. É você que precisa oferecer os seus recursos a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a riqueza é tanto uma bênção quanto um perigo ao mesmo tempo. Até mesmo o Renato Russo, que era ímpio, observou que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante. O Renato Russo disse isso. Quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante. Por outro lado, alguns ricos ficam esperando ter mais para ser mais generosos. Não, você está errando no princípio também. Porque Cristo deu tudo o que tinha para que recebêssemos tudo que Ele tem. Porque Ele nos amou. A generosidade, então, não depende do quanto nós temos, mas depende do que nós amamos. Lembre-se disso. É isso que Paulo está ensinando. Em quarto lugar, o texto diz que você terá crédito por participar nessa sociedade, mas você não terá mais crédito em virtude da quantia que você dá. Você terá mais crédito em virtude do quanto você priorizar o evangelho. A questão não é quantia, irmãos. A questão do dinheiro é só superficial. O quanto você prioriza o evangelho. Aquele que prioriza o evangelho necessariamente vai oferecer os seus recursos a serviço do reino. E a maneira como você usa os seus recursos demonstra onde está o seu coração. Agora, fazer com que o povo de Deus participe dos seus recursos é uma coisa muito coerente para aqueles que estão unidos a Cristo. Porque se você diz que está unido a Cristo pela fé, essa união, portanto, não é uma união restrita a um departamento da sua vida, que você chama de departamento religioso. Se Cristo te fez participante do seu reino, é coerente que você faça-o participante de tudo que você é e de tudo que você tem. É coerente, então, que aqueles com quem Cristo compartilha a sua própria herança, compartilhem aquilo que tem, inclusive o seu dinheiro, com Ele, porque isso reflete a união que temos com Cristo. Ou você é o tipo de pessoa que pensa assim, olha, na igreja eu sirvo com os meus dons e talentos, mas aqui o meu dinheiro é meu. Não é não, irmãos. Não é não. Tudo é dele. Tudo é dele. Tudo é para a glória dele. Bom, o crédito é esse. Se você compartilha com ele, o seu galardão estará bem guardado. A gente não sabe o que é exatamente, mas aqueles que entregam a sua vida a Cristo, que oferecem e priorizam o evangelho, eles vão receber os seus galardões no céu. Paulo ensina os filipenses a investir no reino dos céus, não no reino da terra. Mas Paulo fala de mais uma coisa que aqueles que são parceiros do reino e investem seu coração e seus recursos no evangelho recebem, irmãos. Nós já vimos que nós podemos encontrar satisfação em Cristo. Vimos que nós não estamos sozinhos, nós encontramos parceria em Cristo. E agora Paulo ensina nos versos 18 a 20 que nós encontramos também provisão em Cristo. Paulo começa falando da provisão que chegou a ele. E essa provisão o deixou muito abastado ou cheio, completo. Paulo diz que agora ele está em abundância. Ele recebeu das mãos de Epafrodito aquilo que eles enviaram e agora ele não precisa de mais nada. Mas Paulo fala mais do que isso. Ele fala sobre a natureza da oferta. A natureza da oferta deles não reflete só a parceria e lealdade no evangelho com Paulo. Pelo contrário, ela também é descrita por Paulo como uma oferta agradável a Deus. E aqui Paulo está usando a linguagem do Antigo Testamento. Isso significa, irmãos, que na mentalidade de Paulo, essa foi uma oferta aceitável. E quando Paulo fala de aceitável, ele está falando do culto. Essa oferta, então, não é apenas um ato financeiro, é um ato de adoração. A tua participação financeira nas coisas do Senhor
não é meramente um ato social ou administrativo. É um ato de adoração. É o que Paulo está dizendo aqui. Você entende agora por que você precisa fazer de coração e não por obrigação? Você entende por que nós temos motivo de fazer isso com alegria? Diferente de nós, ou da maioria de nós, a oferta dos filipenses foi realmente um sacrifício, porque eles tiraram da pobreza. E Paulo diz isso, vocês fizeram isso como um sacrifício. Eles estavam vivendo em tempos de aflição. Isso ensina mais um princípio para nós, irmãos, que essa doação de recursos e do coração não tem a ver com o estado financeiro que a gente está. Porque os filipenses estavam em momentos de necessidade, e ainda assim eles participaram do reino. Porque isso não tinha a ver apenas com um ato administrativo de cuidado ou um ato social, porque isso tinha a ver com adoração. Desse modo, quando nós apoiamos as causas de Cristo, missionários, pastores, a igreja local, nós estamos realizando um ato de adoração. É exatamente por isso que a gente precisa cuidar do nosso coração, para que a gente não ceda à inclinação pecaminosa do coração de darmos para eliminar uma culpa ou de darmos para ser bem vistos diante da pessoa. Por quê? Porque se ofertar também é um ato de adoração, quando eu oferto por culpa ou quando eu oferto para ser bem visto, isso passa a ser um ato de idolatria, não de adoração. Cuide do seu coração quando você for instrumento da provisão de Deus na vida de outros. Não deixe que a tua mão direita saiba o que fez a tua esquerda. Não deixe. Então, porque os filipenses são adoradores de Deus, o apóstolo diz que eles são alvos de uma promessa. E a promessa é que Deus, segundo a sua riqueza, suprirá cada uma das necessidades deles em Cristo Jesus. Essa promessa, irmãos, não é só para os filipenses. Essa promessa de provisão em cada uma das necessidades é para todo o povo de Deus. Todos aqueles que foram redimidos por Cristo Jesus são alvos dessa promessa de provisão. Ele nos atenderá nas nossas necessidades em Cristo Jesus. Obviamente tem coisa que você chama de necessidade que não é necessidade, mas nas nossas necessidades Ele nos supre. O Projeto Sola tem uma música muito interessante, baseada no Salmo 23, e ele diz: aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Porque Deus supre, irmãos, as nossas necessidades reais. Mas perceba como é abrangente. Paulo não diz que vai suprir algumas das necessidades. Deus vai suprir cada uma das necessidades. Cada uma delas. Não algumas. Deus não nos promete livrar da dor do sofrimento, irmãos. Mas Ele promete suprir as nossas necessidades. E o sentido disso é de que no meio das nossas necessidades, Ele não nos abandonará. Não nos abandonará. Deus não nos abandonará quando as necessidades surgirem. Você precisa ter certeza de algumas coisas. Frente à ausência de recursos, Cristo será a nossa alegria e satisfação. Frente à ausência de saúde, Ele será a nossa esperança, o nosso remédio. Frente à ausência de segurança, Cristo será o nosso protetor. E para você ter mais certeza disso ainda, você precisa se lembrar de algumas coisas. Para a ausência de recursos, Cristo é o Deus que se fez pobre para nos tornar ricos na glória. Você precisa se lembrar também de que na ausência de saúde, Ele é o Deus que experimentou a fragilidade humana na encarnação. Foi ferido, humilhado, para nos dar um corpo glorioso e imortal igual ao que Ele recebeu. Na ausência de segurança, você precisa ser lembrado de que Cristo é aquele que se expôs e foi exposto à violência e à maldade humana para nos dar um reino sem pecado. Mas talvez você pense: mas isso tem a ver com a eternidade, e o aqui e o agora. Os seus olhos ainda estão no aqui e agora? Se Ele já te prometeu tudo isso? Mas bem, se é isso que você quer, Ele também oferece isso. Mas você precisa saber que esse tipo de visão
mesquinha desse mundo, é porque o nosso coração às vezes está cheio de cobiça, e corações cheios de cobiça são ágeis para perceber aquilo que eles não têm, mas são tardios para perceber aquilo que Deus já lhes deu. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem suprido as nossas necessidades. Você pode até estar passando por momentos de dificuldades, mas Deus tem suprido as nossas necessidades. E se você acha que não é verdade, isso é uma ingratidão grosseira. Então, se você quer algo para o aqui e o agora, pare para pensar um minutinho em como Deus conduziu a sua vida até agora e em como Ele tem suprido você. Porque eu tenho certeza de que cada um de vocês teria uma história para contar de como Deus conduziu a sua vida em meio às necessidades. De como Deus propiciou e deu oportunidades para vocês, de vocês terem o que vocês têm. De vocês conquistarem as coisas. E ainda você olha para um texto e diz assim: ah, mas isso é para a eternidade. Olha o quanto Deus tem suprido vocês hoje. Irmãos, Deus tem cuidado de vocês. Você pode passar por momentos de dor, de sofrimento, de perdas, mas Ele tem cuidado de vocês. Paulo não está errado. Deus tem suprido todas as nossas necessidades já. Vai ser melhor na eternidade, com certeza, mas Ele já tem suprido todas as nossas necessidades. Porque a riqueza de Deus, que é a fonte inesgotável pela qual Ele atende às nossas necessidades, é uma riqueza soberana, que encontra sua plenitude em Cristo e faz com que participemos das coisas do reino, irmãos. Mas suprir as nossas necessidades não significa que Deus não vai deixar que a gente deixe de ter certas coisas que a gente queria. Mas aquilo que eu não tiver, eu não preciso. Porque Ele supre todas as minhas necessidades. Isso significa, mais uma vez, que Deus não nos abandonará, irmãos. Deus não nos abandonará. O que pode nos separar do amor de Deus? Nada, nada. Deus realmente não promete para nós conforto, riqueza, segurança deste lado da eternidade. Mas uma coisa Ele promete: eu não vos desampararei. Eu não vos abandonarei. Eu suprirei todas as vossas necessidades. Deus não vai desamparar vocês, assim como eles não desampararam os filipenses. E Paulo tem tanta certeza disso, irmãos. Ele tem tanta certeza disso, que ele não consegue terminar o texto de outra maneira, senão dando glória a Deus. É isso que ele faz no verso 20. Paulo transforma o agradecimento em evangelho. E como tudo que é evangelho, termina na glória de Deus. Porque um Deus amoroso, cuidador, é digno de toda a honra e toda a glória. Ele diz: ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Um Deus que supre as nossas necessidades, é um Deus digno da nossa adoração, do nosso louvor, irmãos. Paulo não termina de outro jeito. Ele quer lembrar que o uso daquilo que você é e tem integralmente deve ser para a glória de Deus. Porque tudo tem a ver com o Evangelho. Tudo tem a ver com o Evangelho. E se tudo tem a ver com o Evangelho, tudo tem a ver com a glória de Deus. Mas talvez você pense que esse negócio de satisfação em Cristo, de parceria em Cristo, de confiar na provisão de Cristo, esse negócio não é para mim não. Talvez você pense: eu não consigo. Bom, eu realmente compreendo se esse é o seu caso. Porque de acordo com o que Paulo fala na saudação aqui, nós podemos deduzir que essa mensagem aqui não é para todo mundo não. Não é. Essa mensagem é para aqueles que têm uma identidade em Cristo. Eles encontram satisfação em Cristo, parceria em Cristo, provisão em Cristo, mas eles têm uma identidade em Cristo. E agora, no final da carta, o apóstolo vai identificar para quem que ele está falando. Ele está falando para cada um dos santos de Deus. Cada um dos santos. E santos aqui, irmãos, são aqueles canonizados pelo catolicismo romano não, tá? Santos aqueles são todos aqueles que foram redimidos e santificados por Deus.
são aqueles que agora receberam as vestes de justiça do Senhor Jesus Cristo para andar nesse mundo. Os verdadeiros cristãos são aqueles a quem Paulo está escrevendo. Eles receberam uma identidade, essa identidade de santo de Deus. E para eles, tudo aquilo que foi dito aqui tem sentido. Porque eles são um povo separado para ser e receber as benesses de Deus. Perceba, irmãos, até a despedida de Paulo vira evangelho. Ele chama os filipenses de santos e faz um acréscimo agora. Os santos que estão comigo, especialmente os da casa de César. Paulo está dizendo que os filipenses se associaram corretamente com ele, porque até os da casa de César, isto é, os empregados do imperador, estavam agora abraçando o evangelho de Cristo. Que investimento saudável! Investir aonde o evangelho tem sido anunciado. Porque isso, irmãos, mostra a similaridade do pensamento dos filipenses e Paulo. Eles estavam preocupados em Cristo ser conhecido, e Cristo estava sendo conhecido. O investimento deles não é vão. Deus tem chamado os seus santos e continua chamando os seus santos em todo lugar. Ele continua a fazer isso. Quanto você tem participado disso? Os filipenses estavam participando. Até num lugar difícil como Roma, preso, os da casa de César estavam encontrando o evangelho. Porque tinha uma igreja que era pobre, mas que demonstrava generosidade para financiar o trabalho de alguém que estava fazendo Cristo conhecido. Irmãos, nós precisamos empregar os nossos recursos, os nossos dons e os nossos tempos, o nosso tempo nas coisas do Senhor. Talvez você ache isso algo muito difícil de fazer. E talvez seja mesmo, porque isso depende de quem é o dono do teu coração. Se Cristo é o dono do teu coração, então essas coisas não vão ser tão difíceis assim, embora continuem a ser difíceis. Mas se você tem dado o teu coração para os tesouros dessa terra, então elas vão ser muito difíceis. Na verdade, serão impossíveis. Se você é alguém que não pode dizer que Cristo é o dono do teu coração, então não cante a próxima música. Mas se Ele é o dono do teu coração, saiba que tudo que você é e tem é dele. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar mais uma vez. E depois vamos cantar o cântico Dono do Meu Coração. Ó Senhor, nós somos tão frágeis, Senhor. E por vezes o nosso ânimo é doble. Nós buscamos as coisas do alto, mas logo nos perdemos nos desejos que essa terra nos propõe. Ajuda-nos a lidar com essa tentação. Porque não podemos servir a dois senhores, ao Senhor e às riquezas. E nós sabemos, Senhor, que no Senhor, além de riquezas, nós temos a graça, a glória, o amor, a satisfação, a parceria, a provisão e uma nova identidade. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor esclareça-nos dessas coisas, a fim de vivermos de maneira agradável ao Senhor. Ó Senhor, que o Senhor quebre o coração dos obstinados e que eles possam cantar nesta manhã, em verdade, que Tu és o dono do nosso coração. Nós sabemos que o Senhor nos ouve pela graça, pela rica graça de Cristo Jesus. E o Senhor nos ajuda. Oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.